Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Encerrando a série especial de entrevista com os jornais de bairro e segmentados de Porto Alegre, eu estou recebendo hoje o Elmar Bones da Costa, que é diretor do jornal Já Bonfim. Tudo bem, Elmar? Tudo tranquilo, tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente não tem muita oportunidade de falar assim. Os jornais de bairro é uma coisa importante na cidade, mas eles não têm uma visibilidade que deveria, né? Eu trabalhei muitos anos em grandes redações, mais de 30 anos, e mesmo com jornais de bairro já há quase uns 20 anos, e sou um defensor, com muita ênfase, da importância dos jornais de bairro. Eu descobri isso depois já porque o jornalista que trabalha na grande empresa, a gente tem uma ideia de que o jornal de bairro é um jornalzinho pequenininho, uma coisa menor, uma coisa quase banal assim. Na verdade, ele tem uma grande importância. Ele é tratado assim, mas não necessariamente ele tem. Na verdade, ele é uma grande importância. Muitas vezes, ele é o único veículo que uma comunidade dispõe para troca de informações. Mesmo com as novas tecnologias, com a internet, em muitos lugares ele é o mais eficiente, o mais eficaz do ponto de vista custo-benefício, para alcançar uma comunidade com informações sobre o que acontece ali com ela, né? Então, ele é uma coisa que a gente ainda está engatinhando, né? O nosso jornal, o Já Bonfim, ele já tem mais de 20 anos, mas ele vive é como todos os jornais de bairro, ele vive numa sanfona. O próprio poder público ainda não tem uma sensibilidade muito definida a respeito da importância do jornal de bairro. Então, os jornais vivem numa gangorra. Uma hora eles estão bem, porque eles têm um certo volume de anúncios, são apoiados, então eles melhoram um pouco, depois muda a orientação, eles são abandonados e, obviamente, a sua qualidade cai. Então, eles nunca conseguem se profissionalizar, conseguem se estruturar. E, no entanto, o jornal de bairro ele tem um potencial muito grande como formador de mão de obra, formador de jornalista, formador de profissional de imprensa, de comunicação, como construtor de cidadania, na medida em que ele informa as pessoas daquilo que acontece no entorno delas, as pessoas se mobilizam, né? Talvez a maioria das pessoas hoje não acredite mais como a minha geração acreditou, em mudar o mundo, né? A juventude, de modo geral, acredita, pode mudar o mundo. Hoje essa coisa está muito diluída. Mas certamente as pessoas, quando são informadas do que acontece ao redor delas, no meio onde elas vivem, elas se mobilizam e elas agem, elas participam. A gente tem comprovação disso na nossa atuação ali na região onde nós atuamos, no entorno do Bonfim. E além disso, então, por essas características, eu digo que ele é construtor de cidadania, ele produz cidadania. E ele é gerador de renda e emprego, porque embora ele seja um pequeno negócio, ele é uma coisa muito interessante. Um pequeno jornal dá emprego para 6, 7, 8, 10 pessoas, conforme o caso, entende? Nós ainda temos empresarialmente, são muito precários os nossos jornais de bairro, embora tenhamos jornais de bairro com mais de 20 anos, como é o nosso, como tem o Jornal Lecão da Zona Sul, né? Uhum. Temos vários exemplos assim de jornais com uma razoável estrutura, mas ainda empresarialmente ainda são muito pequenos. Por quê? Por isso não há uma política de apoio aos jornais de bairro. Eles não são, a importância deles não é reconhecida. E quando eu digo uma política, não estou me referindo aos anúncios do poder público, embora os anúncios do poder público sejam importantes porque eles, além de uma certa receita que eles agregam à empresa, ao jornal, eles legitimam o jornal com a presença do poder público, né, da prefeitura, do Estado, das instituições públicas, legitimam aquele veículo. Então, isso também tem uma importância. Afora o valor dos anúncios, das verbas em si, né, que não são de expressão, são verbas significativas. Mas além disso, não é só isso, não é só a questão do anúncio, embora a questão do anúncio seja importante e a gente possa entrar em detalhes maiores sobre ela, mas uma outra grande importância que vem a falta de política, que eu digo, é a falta de mecanismos de apoios. Por exemplo, não temos condições de ter uma linha de crédito, de financiamento para comprar um computador, para comprar não se tem crédito, não se tem. O jornal de bairro, quando o poder público vai veicular um anúncio no jornal de bairro, faz 1000 exigências, tem que ter negativa disso, negativa daquilo, negativa daquele outro. Mas quando o jornal de bairro recorre ao poder público, precisando de... Não tem, não existe canal para dialogar com o jornal de bairro. Entende? Não é incentivado. Não é incentivado, não é reconhecido. Ele é espasmodicamente.
Eventualmente assume o poder um grupo, um governante, um grupo, né, que reconhece a importância do jornal de bairro e dá um certo apoio. Mas isso nunca consegue se estruturar ao longo de um tempo, sabe? Uma troca de governo já muda a orientação e pronto, volta à situação anterior. Então isso não permite aquilo que eu falei no início, não permite a profissionalização. Né? Sem falar na questão das verbas públicas. Né? Tem pessoas que dizem, não, o jornal não pode esperar viver das verbas públicas. Os jornais não vivem das verbas públicas. Os jornais que sobrevivem, eles vivem do anunciante local. Mas a verba pública é importante, como é importante nos grandes jornais. Como é decisiva para os grandes jornais. Por exemplo, o governo do Estado tem 150 milhões anunciado, publicado na imprensa, 150 milhões é a verba de comunicação este ano. Dá 13 milhões 12, 13 milhões por mês, não é um dinheiro pequeno, né? Digamos que tira aí a parte de custos de produção, das agências e tal, é uns 10 milhões por mês, tá? Então 70% disso vai para uma grande rede, vai para a RBS. O resto é diluído, né? E dos jornais de bairro é 0,0000, tá? Quer dizer, eu acho que esse valor não condiz com a importância que os jornais têm. Né? Ela não é. Então, vivemos num círculo vicioso. Esse não reconhecimento gera a falta de condições, gera a falta de apoio para que os jornais se profissionalizem. A não profissionalização leva a um não reconhecimento, porque eles são produtos precários. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora na Associação dos Jornais de Bairro Segmentados, estamos reorganizando a associação que já existiu num outro tempo, né? E depois, por uma série de razões, ela parou de funcionar. Estamos tentando, porque já tivemos 40 e tantos jornais de bairro em Porto Alegre, né? E alguns bem estruturados, inclusive. E hoje, o ano passado, por exemplo, 2009, eu acho que foi, né? No início do ano passado fizemos uma reunião, compareceram 13 só, quer dizer, uma grande maioria tinha desaparecido. Agora, na associação já temos 24 ou 25 jornais, né? Não só de bairro, mas tem uma meia dúzia que são jornais segmentados. Quer dizer, mas existe um universo, e é um universo importante, porque ele trabalha com essa informação que muitas vezes só ele tem. Entende? Muitas vezes só ele tem a informação relativa ao bairro, a informação relativa ao que acontece ali no entorno onde as pessoas vivem. Muitas vezes é só o jornal de bairro que traz, não é? Então, agora, nessa recuperação, temos 25 jornais. E o nosso esforço é esse. Primeiro, uma qualificação dos jornais. Tá? Então, vamos desenvolver uma série de iniciativas, estamos ainda no início, tá? Para buscarmos uma qualificação dos jornais, do ponto de vista da produção editorial, tá? Porque isso é importante. O valor de um jornal não é pelo tamanho, nem pelo número de exemplares. O valor de um jornal é pela qualidade da sua produção editorial. Porque, inclusive, hoje você pode ter um jornal com 5 mil exemplares, 3 mil exemplares, 10 mil exemplares, mas se ele publica uma matéria importante, essa matéria cai na internet e logo, logo ela tem um alcance enorme. Então a importância do jornal não é propriamente o tamanho dele. Né? A importância do jornal é a qualidade da sua produção editorial. Agora, qualidade da produção editorial implica custo. Para você não, o que a maioria faz por problema de custo? Trabalha só com os press releases. O press release é uma informação importante, é uma informação oficial, é uma informação das instituições, das empresas, né, do governo, é uma informação importante, mas é uma informação unilateral, não é? Quer dizer, o jornal teria que dar o outro lado. Então, a prefeitura anuncia que está implantando um sistema de coleta de lixo direta, com os containers nas esquinas e tal, e isso é uma notícia para a população, informação importante. Mas também é uma informação importante como é que isso está chegando para a população, os problemas que estão acontecendo lá, o que as pessoas, o que a dona de casa que lida diretamente com esse problema está achando, tudo isso. E o jornal de bairro pode fazer isso melhor do que ninguém, mas isso é custo, isso é gente, isso é trabalho, né? Então a qualificação é um problema também de investimento. E como eu falei há pouco, né, não temos mecanismos para buscar financiamento, para investir. Né? É como se fosse uma atividade marginal. Né? É como se fôssemos uma espécie de camelôs da comunicação. Né? E na verdade pagamos todos os impostos. E como eu falei, né, quando
Qualquer veiculação oficial no jornal exige uma série de documentação e atualização de impostos e tudo, como qualquer empresa. Mas é só nesse momento que somos tratados assim, né? Porque você tem linha de crédito para empresas, para todas as áreas é considerado desenvolvimento. Não, estamos incentivando o desenvolvimento, estamos produzindo, estamos gerando. E uma atividade dessa, que é da maior importância, não é pensada assim. Né? Então, ela é semi-marginal, para não dizer marginal, não é? E nós vivemos no Brasil um momento muito, muito rico, muito interessante, porque estamos num processo de democratização muito acelerado no país. E eu acho que esses veículos pequenos, pela sua penetração e pela sua capilaridade, pela sua capacidade de ir nas comunidades e conversar com as comunidades, ele é fundamental numa coisa que é decisiva para a democracia, que é a participação das pessoas, sabe? Hoje todo mundo se queixa da roubalheira, da corrupção, né? Não tem outro caminho para reduzir isso a limites aceitáveis, sabe, né? A não ser através da participação e do envolvimento da população. Não adianta botar polícia, não adianta botar justiça, não é por aí. Na democracia, a moralidade, o cuidado com o que é público, com o dinheiro público, com o patrimônio público, vai vir da vigilância do cidadão, da atenção do cidadão. E nesse ponto, essa imprensa que fala para as comunidades, ela é o que eu digo, formadora de cidadania. Ela leva o cidadão a participar das discussões do bairro, ela leva o cidadão a se envolver com os problemas que estão perto dele. Esse é o primeiro passo para a pessoa começar a participar, que é o único caminho que nós temos de consolidarmos esse processo de democracia, é haver o envolvimento. Não tem outro caminho. Entende? É fácil? Não é fácil, é difícil, dá trabalho, dá um enorme trabalho, mas não tem outro, ninguém inventou outro caminho para se ter uma estabilidade de um regime democrático, a não ser pelo envolvimento e pela participação das comunidades, da população. E o envolvimento e a participação se dão na razão direta das informações que a população recebe. Fala um pouquinho sobre como é a participação da comunidade ali do Bonfim, da região, no Jornal Já. Eu digo que nós estamos muito aquém do que a gente deve fazer, do que seria o nosso projeto, por essas deficiências que eu te descrevi, né? Então a gente não tem condição de fazer certos investimentos, mas a coisa que eu percebo assim, ó, toda vez que a gente se levanta um problema no Bonfim, o jornal vai atrás. E a primeira coisa que se percebe é o seguinte: o problema não é bem como parece, entende? Ele tem vários lados. E toda vez que o jornal aborda um problema, as pessoas se envolvem nele. Tivemos um problema há um tempo atrás, hoje está um pouco diluído, que havia muitas manchetes nos grandes jornais da violência no Bonfim. Ora, o Bonfim não é um bairro violento. O Bonfim é um bairro muito populoso, que passou por uma grande transformação, passou por uma mudança radical. Ele se tornou um ponto de passagem, ele se tornou um ponto de comércio e um ponto com muitas empresas de serviços daquela região, né? Então a população do Bonfim aumentou muito. E pelo Bonfim, ele é um ponto de passagem do centro, de ligação do centro com vasta região da cidade. Então, ele é uma região de uma grande cidade, uma região que tem os seus problemas. Mas tinha essas manchetes, a violência do Bonfim, e a Brigada Militar baixava lá e fazia umas razias, né? Botava o pessoal na parede, no chão. Então, nós levantamos uma discussão. A quem interessa a violência? E promovemos uma série de encontros. Chegamos a levar 200 e tantas pessoas nas reuniões, algumas reuniões no Clube Israelita, outras no Clube de Cultura, e se percebeu o seguinte, que na verdade era um falso problema que tinha no Bonfim, né? Tinha um problema dos bares, né? que atraíam uma parte da a juventude, principalmente a juventude em busca de lazer barato, né? Então ia para ali, aqueles bares ficavam no Oswaldo Aranha e causava aquela impressão de que era um tumulto, mas aquilo ali não tinha um tumulto. Eu me lembro de uma coisa muito simples, assim, que eu dou como exemplo, que aconteceu. Uma das reclamações que apareceram nas reuniões era a seguinte: mas a gente sai de manhã e a calçada está forrada de lixo, E era verdade, o pessoal bebia cerveja na rua e jogava os copinhos descartáveis, jogavam na rua, o pessoal jogava. Então, de manhã cedo, evidentemente, numa segunda-feira, a calçada estava tomada, então aquilo dava uma sensação de que tinha havido e aí pisoteia naquele, né? No copinho fica aquela coisa, às vezes quando chove fica aquele barro, fica uma coisa que dá a impressão que houve um tumulto aqui. Então aquilo causava, acho que um efeito psicológico, assim, muito,
O que se fez na época? O que a prefeitura fez na época? Não sei como é que surgiu a ideia, mas surgiu uma ideia de fazer a varrição da Oswaldo Aranha naquela área ali, não esperar para fazer, que faziam acho que de manhã, fazer na madrugada. Então as calçadas amanheciam limpas. E com isso, uma parte do problema sumiu. Quer dizer, com isso, aquela aparência de que tinha uma conflagração ali, desapareceu. Existia um problema de uma cidade grande que não tem lazer para a juventude, não tem espaços públicos de lazer para a juventude, e um lazer, aí como o lazer barato, como era da Oswaldo Aranha, tu ia num bar, pegava uma garrafa de cerveja e ia para a esquina, até para o lado do parque ali com os amigos beber cerveja. Ficávamos tocando violão e tal, e ali acontecia de tudo, e todo tipo de gente, né? Mas não era uma coisa que fosse a fonte dos conflitos. Inclusive isso hoje migrou. Essa coisa está na Cidade Baixa, né? Mas então, o que eu digo é o seguinte, quando você traz a comunidade, quando você traz para a comunidade um problema com o qual ela está vivenciando, e ela vem, se mobiliza e vem discutir, esse problema aparece nas suas verdadeiras dimensões. E aí é mais fácil de achar soluções, porque a própria comunidade participa das soluções. Mas o que vemos hoje é o seguinte, há uma denúncia da violência e se reclama a polícia. Olha, se a polícia resolver, a polícia não resolve o mínimo, até porque a polícia está totalmente desfalcada, a polícia não tem recursos, né? Então, eu acho que uma série de coisas simples e pequenas que estariam na área da comunicação, estariam na área da educação, e que nós não damos importância. Não damos importância. Elmar, a gente está chegando no final do programa. Eu queria que tu falasse rapidamente sobre o jornal, para quem ainda não conhece, quem é de outra região, e deixasse os contatos. Sim. Não, o Já Bonfim, na verdade, nós somos uma editora, uma produtora, nós somos uma produtora de conteúdos, né? Nós editamos livros, produzimos livros reportagens, né? Que são livros sobre temas, ou temas polêmicos, ou temas de importância ampla. A gente faz uma pesquisa e produz, como se produz um trabalho jornalístico, só que um trabalho mais alentado, né? Que a gente chama de um livro reportagem. E nós temos um jornal mensal, que é um jornal de temas também, um jornal que aborda questões mais jornalísticas, assim, mais de importância jornalística, mais de atualidade, e temos o jornal de bairro. Hoje nosso projeto está um pouco, nós estamos com ele, só o jornal de bairro está circulando, nós tivemos uma série de problemas no nosso projeto, estamos revendo ele, estamos repensando ele, estamos preparando edições de livros agora para esse ano, para a feira, e estamos preparando a volta do nosso jornal de reportagens para os próximos meses. Mas o jornal de bairro, ele segue circulando normalmente porque ele tem um apoio muito grande do bairro, né? E a gente tem uma relação ali com o Bonfim muito estreita e muito próxima. A gente está sempre pelo bairro, sempre acompanhando. Qualquer coisa que acontece no bairro, a gente está em cima. E, por exemplo, uma orientação que eu dou na redação é que não se use telefone, use o mínimo possível do telefone. Tem que ir no lugar, de preferência, ir a pé. Porque tu te deslocando de carro, deslocando de ônibus, tu não percebe a cidade. Tu só percebe a cidade quando tu anda a pé. Então, o nosso jornal ele é mensal, né? A distribuição dele é gratuita em pontos comerciais do bairro, um deles 10 mil exemplares, né? E a nossa edição fecha sempre na última semana do mês para circular nos primeiros dias do mês seguinte, né? Com a data, por exemplo, agora nós estamos fechando o jornal de agosto, que vai circular nos primeiros dias de agosto, né? E eu acho que as pessoas que quiserem contato com o jornal, mandar alguma matéria, mandar algum artigo, ou algum anúncio, né? O nosso telefone é o 33307272, né? O nosso e-mail é o jaeditores@gmail.com. E é isso, né? Estamos esperando agora, estamos muito animados com a nossa atividade na associação, e com os sinais que a gente tem recebido aí dos meios oficiais, do governo do Estado, da Prefeitura, da própria Câmara de Vereadores, de que finalmente está se criando uma consciência, uma sensibilidade maior para essa questão dos jornais de bairro. Espero que essas afirmações, essas coisas resultem em iniciativas concretas que nós estamos, eu acho que é importante para a cidade, é importante para nós, é importante para a cidade. E eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço, sucesso, continue sucesso para o jornal e para a editora. Muito obrigado.